sonhos. Esse quadro se chamará Sonhos, onde coloco alguns textos criados a partir das minhas reflexões sobre os meus sonhos, visões e pesadelos. No auge da minha mediunidade, quando passava por uma crise espiritual, tinha visões de lugares que nunca conheci na realidade. Eu ia ao rio para lavar roupas com vestidos antigos e desbotados, caminhava por Bells tocando blues e jazz, cozinhava em cavernas e fazia oferendas nas montanhas, vivia como uma escrava morrendo de tanto apanhar no tronco, com pele negra e olhos claros, e explorava lugares lindos, como praças e arquiteturas como o Coliseu e cavernas subterrâneas. Essas realidades não despertavam paixões incontroláveis. Nessa época sobrevivi a uma depressão profunda, e até hoje tenho dificuldades de prever um futuro melhor para mim, ou alimentar sonhos de viagem, passes ou de qualquer outra realidade que seja muito diferente da minha. Alguns desses lugares pareciam estranhamente familiares, como se fossem reminiscências de uma cidade que existiu há anos atrás. Hoje, quero falar sobre a morte, na minha visão, pois sempre tenho a sensação de ela ser descrita de maneira peculiar pelo outro, mas raramente percebo e entendo da mesma forma. Meus sonhos frequentemente envolviam lavar roupas, com água suja e preta saindo delas, quase como uma gosma acumulando-se na bacia. Às vezes, essa água se transformava em sangue, e eu esfregava desesperadamente as manchas de violência nas roupas. Esse sonho predizia uma sessão de acontecimentos violentos, sonhos e pesadelos. Em outras ocasiões, eu era representada como outra pessoa, vivendo outras vidas, outras realidades, mulheres mortas, violentadas, subjugas ou mães e esposas que perderam filhos ou que perderam pessoas para e com violência. Eu estava sendo atormentada por vozes, dias e noites sem fim, vozes e sussurros, sentindo um medo surreal, paranoia e uma obsessão devastadora, como o romance teria sido, caso tudo em minha vida não tivesse tido um sentido contrário ou deturbado, mas nunca honesto, direto ou claro como as coisas deveriam ser. Esses sonhos eram seguidos de pesadelos, com a única intenção de atormentar. Quando se tem visões do futuro, ou se é atormentada pelo passado, o tempo se torna uma incógnita confusa, misturada a uma realidade dura e cruel. Perde-se a capacidade de diferenciar muitas coisas, uma delas é o que é real e o que é falso, realidade ou fantasia. Essa confusão às vezes pode ser inconveniente, vergonhosa e até perigosa, mas faz parte do jogo. Apesar dos diagnósticos de mediunidade, imaturidade, depressão, insegurança e distúrbios do sono, ainda me sinto como uma coadjuvante em minha própria vida. O que faço para expressar meus sentimentos raramente condiz com a imagem que as pessoas têm de mim. É uma jornada complexa e desafiadora. Depois de uma pausa dramática de quase 7 anos, desde a arte uma crise, a pergunta que surge é: com quem você conversaria por horas a fio, sem que essa pessoa interrompesse suas falas com desinteresse, tédio ou pior, com o eu já sei o resultado, como se toda a sua vida coubesse em um livro? A minha não coube, acredite. Eu já tentei. Talvez em algum momento nas minhas fases mais críticas, alguém tenha me diagnosticado como complicada demais, fútil e inútil e irredutível. Nas fases de contradição, em algum lugar entre o amadurecimento, a religião e os relacionamentos amorosos. Homens não gostam de mulheres que pensam demais. Já ouvi essa frase algumas vezes em minha vida, mas tente conversar com alguém que nunca leu Kant e escolha alguns assuntos sensíveis, como a possibilidade da morte, câncer e doenças sexualmente transmissíveis. O documentário Cartas para Além dos Muros é algo que assisti, mas dificilmente encontraria alguém para discutir sobre ele, sem passar pelas etapas de desinformação, medo, preconceito e desconforto, assim despertando uma gama de assuntos para debater, levando qualquer relação por diversos caminhos, incluindo da estranheza e do fim do relacionamento. A verdade é que em uma única ação, inúmeras questões sem fim. O simples ato de lavar roupas, o sangue, a tentativa de remover uma mancha simbólica, tudo isso ocorre próximo a tanta dor, sofrimento e da minha realidade, vivida por anos sem fim. A lucidez trazida pela vidência é, de certa forma, cruel. A percepção de que o bem sempre vence, de uma vida repleta de justiças divinas, simplesmente não existe.
Tudo tem consequências de alguma forma no fim, mas quase nunca da maneira que esperamos ou que entendemos como providência divina. Mesmo quando nos consideramos inteiros, somos pedaços, fragmentos de ações, atitudes, pensamentos, vontades, desejos e palavras que adquirem significados distintos dentro de cada vivência dessa sobrevivência dormente. O efeito que a maldade tem em nossas vidas é na maioria das vezes devastadora, e a bondade tem um efeito lento e gradativo. Talvez por isso o ato de cair justificado, na lei da inércia justifique até as inúmeras ações de maldade, sejam elas expostas ou disfarçadas. Com o tempo aprendi a evitar a manipulação e manifestação dos problemas e dificuldades pessoais no sonho. A percepção do mundo espiritual e a noção da capacidade individual de reação torna possível outra realidade de mundo, onde até as coisas mais fúteis são relevantes. Um exemplo claro para isso é como a vaidade está para a autoestima e autocuidado. O tão sublime olhar de fotógrafo. Sei que ainda no meu subconsciente, continuo lavando roupa, tentando tirar as diversas manchas de sangue, de medo, de raiva e de dor, que tenho para curar e, acima de tudo, evitar que continue sangramento, até que não sobre nada de mim. O sonho descreve uma obsessão e desespero de limpar ou consertar o que nunca conseguir. Hoje sou o fruto da mediunidade e da vivência que faz parte dos vários pedaços que me transformei e que me faz inteira em mim permanece de pé, mesmo estando em pedaços. Sou repleta de luz e cercada de escuridão. Meu nome é Damares Souza.